Regularmente são noticiados ataques de animais que resultam na morte de pessoas. Entretanto, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, os animais com a fama de grandes predadores da natureza não são os maiores responsáveis por mortes de humanos no mundo. Conheça a seguir quais são os 10 animais que mais matam pessoas no mundo. Os animais mais perigosos do mundo. Número 10. Búfalo africano. O búfalo africano é selvagem e nativo das savanas do continente africano. Sendo um animal de grande porte que chega a medir até 3 metros de comprimento, 1,70 m de altura, e seu peso pode facilmente alcançar os 800 quilos. Embora sua visão não seja das melhores, sua audição e olfato são muito apurados. Armado com chifres que podem chegar a 1,60 m, o búfalo africano é responsável por cerca de 200 mortes de pessoas por ano. Número 9. Leões. Não existem dados oficiais sobre as mortes causadas por ataques de leões no mundo. Mas é possível fazer uma estimativa com base nos dados de alguns países. Na Tanzânia, por exemplo, em média, 22 pessoas morrem todos os anos por conta de ataques do rei da selva. Em 1898, 135 operários foram devorados por leões em Tsavo. São devoradores de homens, feras que caçam e matam por prazer, não para se alimentar. Eles tomaram o gosto pela caça e pela carne dos homens e nada mais vai satisfazê-los. Segundo um estudo norte-americano, os leões tiveram este comportamento por causa de infecções nos dentes que os impediam de caçar presas maiores. Número 8. Hipopótamos. Considerado o animal mais mortífero da África, o hipopótamo faz jus à sua fama. Segundo dados da BBC, cerca de 500 pessoas são mortas pelos hipopótamos por ano. Além de sua poderosa mordida, o mamífero pode esmagar um ser humano até a morte com suas quase 3 toneladas. Implacável na defesa de seu território, o hipopótamo odeia intrusos. Como enxerga mal, pode, por exemplo, atacar uma canoa achando que é um rival. Mesmo que os hipopótamos aparentem lentos e preguiçosos, eles podem ser bastante rápidos em pequenas distâncias. Eles não são carnívoros, mas têm um temperamento considerado curto e são conhecidos por atacar seres humanos mesmo sem serem provocados. Número 7. Crocodilos. Assim como outros animais da lista, não existem dados precisos sobre a quantidade de pessoas mortas por crocodilos no mundo. O crocodilo não mudou muito desde a era dos dinossauros, apenas ficou menor. É um dos animais mais perigosos do planeta. Com suas grandes mandíbulas fortes, preenchidas com dentes afiados, músculos muito fortes, e a capacidade de deslocar-se até sua presa sem ser detectado. Ele é conhecido pelo famoso ataque, o giro da morte. Para ele não há dificuldade alguma em atacar qualquer ser humano. O crocodilo é um animal que definitivamente tem que ser evitado de toda forma possível. Com base em diversos relatórios, estima-se que os répteis gigantes sejam responsáveis pela morte de mais de 1.000 pessoas por ano. Número 6. Mosca tsetse. Apesar de pequena, chegando a no máximo 1 centímetro de comprimento, a mosca tsetse é responsável por cerca de 10.000 mortes por ano. Isso porque ela é responsável pela transmissão da tripanossomíase africana, conhecida como doença do sono. Segundo dados da OMS, 500.000 pessoas, principalmente da região subsaariana da África, são infectadas anualmente pelo parasita. 4 em cada 5 doentes acabam morrendo depois de apresentar sintomas como fadiga, tremor, febre alta, dores intensas e convulsões. A mordida de uma mosca tsetse é uma experiência extremamente desagradável. Não é como a de um mosquito, que pode inserir sua fina língua diretamente no sangue, muitas vezes sem o alvo perceber. A boca dela tem minúsculas serrilhas que rompem a pele para poder sugar o sangue. A doença do sono ou tripanossomíase humana africana. Sem tratamento, ela é normalmente fatal. Número 5. Caramujo de água doce. O caramujo de água doce entra na lista por infectar as pessoas com uma doença chamada esquistossomose, que causa intensa dor abdominal. A esquistossomose é a segunda doença parasitária mais devastadora em países tropicais, ficando atrás apenas da malária. A África é um dos continentes mais atingidos pelo problema. De acordo com a OMS, pelo menos 20.000 pessoas morrem devido à esquistossomose todo ano em todo o mundo. Mas a USAID, a Agência de Cooperação Internacional dos Estados Unidos, calcula que o número é muito maior, mais de 200.000 mortes por ano.
De acordo com pesquisadores, estima-se que o caramujo africano tenha chegado ao Brasil durante a década de 80. O molusco teria sido trazido ao país para ser comercializado como escargot, mas como não houve aceitação no mercado brasileiro, a espécie pode ter sido solta no meio ambiente. Por não existir um predador natural no país, e colocando em média 600 ovos por ano, a proliferação foi bastante rápida. Número 4. Cachorros. Apesar de serem considerados o melhor amigo do homem, os cachorros são responsáveis por uma média de 30 mil mortes por ano. Segundo a OMS, as mordidas de cachorros causam a maioria das mortes por raiva entre humanos, com dezenas de milhares de casos registrados por ano. A raiva é uma doença viral infecciosa que afeta animais domésticos e selvagens e é transmitida para humanos através de mordidas ou arranhões, geralmente pelo contato com a saliva do animal. Se não for tratada, quase sempre é fatal. Mais de 95% das mortes humanas causadas pela raiva ocorrem na Ásia e na África. A organização informou que a cada ano, mais de 15 milhões de pessoas são vacinadas contra a raiva no mundo todo, depois de terem sido mordidas por um cachorro para evitar a doença. A estimativa é que este procedimento evite centenas de milhares de mortes causadas pela raiva. Número 3. Cobra. Em terceiro lugar da nossa lista, temos as cobras. Segundo dados de diversos países, as mordidas do animal causam cerca de 100 mil mortes anualmente ao redor do mundo. O país com mais registros é a Índia, onde em média, 11 mil pessoas morrem todos os anos em decorrência dos ataques. Na África, por outro lado, estima-se que aconteçam pelo menos 500 mil ataques anuais, sendo 20 mil fatais. Todos os anos, mais de 5 milhões de pessoas são mordidas por cobras e destas entre 81 mil e 138 mil acabam por morrer por envenenamento, segundo números da OMS citados no relatório. Dados da OMS indicam que 7,4 mil pessoas sejam picadas diariamente. As mordidas de cobra venenosa podem causar paralisia e complicações como bloqueio da respiração. Também podem provocar distúrbios hemorrágicos e levar a uma hemorragia fatal, insuficiência renal irreversível, e dano de tecidos que pode causar incapacidade permanente e amputação do membro. Segundo a OMS, cerca de 40% das vítimas fatais são crianças. Número 2. Barbeiro. Conhecido por ser o transmissor da doença de Chagas. A doença não é transmitida diretamente pela picada, e sim quando o barbeiro se infecta com o parasita quando suga o sangue de um animal contaminado. Tem como os principais sintomas: febre, mal-estar, inflamação e dor nos gânglios, vermelhidão, inchaço nos olhos e aumento do fígado e do baço. Como nem sempre os sintomas são perceptíveis, o indivíduo pode saber que tem a doença 20 ou 30 anos depois de ter sido infectado. A transmissão ocorre quando, após ser picado, a pessoa coça o local da picada e as fezes eliminadas pelo barbeiro penetram pelo orifício que ele deixou. A OMS estima que haja entre 6 e 7 milhões de pessoas infectadas pela doença no mundo, principalmente na América Latina. No Brasil, os dados são imprecisos, mas o Ministério da Saúde estima algo entre 1,9 milhão e 4,6 milhões de pessoas infectadas por ano. Número 1. Mosquito. Ele pode parecer frágil e inofensivo, mas segundo a OMS, o mosquito é considerado um dos seres mais mortais do mundo. Com a habilidade de carregar e espalhar doenças entre humanos, os mosquitos causam milhões de mortes todos os anos. De acordo com dados da Agência da ONU, somente em 2015, a malária foi responsável por 438 mil óbitos em todo o mundo. Segundo pesquisadores, doenças transmitidas por mosquitos matam mais de 1 milhão de pessoas por ano, e infectam quase 700 milhões, quase 1 em cada 10 pessoas na Terra são infectadas por mosquitos. E estes foram os animais mais perigosos do mundo. Se gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.